Prezados alunos, espero que todos vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos ver as doenças causadas pelo hemófilos influenza e a tuberculose. Vamos iniciar, então, a aula pela vacina e a doença para hemófilos influenza. Então, hoje nós vamos ver a vacina para o hemófilos influenza tipo B, as doenças que ele causa e a proteção conferida pela vacina. Então, o hemófilos influenza tipo B é uma bactéria gram-negativa, aeróbia, que tem as formas virulentas dessa bactéria são encapsuladas. Elas colonizam principalmente o trato respiratório superior, mas infelizmente a gente tem o portador assintomático. O indivíduo que é portador assintomático, ele não tem a doença, mas ele transmite a doença para os seus contactantes. Então é um grande risco para as crianças conviver com portadores assintomáticos. O homem é o único hospedeiro natural e a doença pode ser localizada ou invasiva, como a gente vai ver daqui a pouquinho. As formas clínicas são diferentes segundo quem está sendo afetado pela doença. Quando ela ocorre na mulher que teve seu filho, então na parturiente, ela pode causar um quadro de sepse no período periparto, então um quadro grave em que a paciente pode até morrer por um quadro de septicemia. Quando ela ocorre no recém-nascido dessa mulher, ele pode causar também um quadro de sepse e um caso de meningite muito grave para a criança recém-nascida. E nas crianças lactentes, principalmente, ela pode aparecer como um quadro de otite média, como sinusite, como bronquite, como pneumonia ou um quadro gravíssimo de meningite com altíssima mortalidade e sequelas para essas crianças. Então, a vacina tem um efeito direto na defesa contra a doença pela produção dos anticorpos específicos, mas também tem um efeito indireto porque ela diminui os indivíduos que são portadores assintomáticos e que são um grande número dos indivíduos que estão transmitindo as doenças para as outras pessoas. Então, é extremamente importante, tanto pelo efeito direto quanto pelo seu efeito indireto na defesa contra os indivíduos, na defesa dessa doença para os indivíduos. Então, a vacina para o hemófilos tipo B é uma vacina inativada, ou seja, ela não tem como causar doença. Ela é um poliofilizado produzido com um polissacarídeo da cápsula da bactéria do hemófilos influenza, e é uma bactéria conjugada com o toxoide tetânico. Então, como ela é um polissacarídeo, ela induz fracamente a resposta imunológica, ela precisa ser conjugada com uma proteína, que nesse caso é o toxoide tetânico. Outros componentes da vacina são a lactose, cloreto de sódio e a água para injeção. Ela pode ser apresentada como uma multidose, que contém o fenol, ou com timerosol, que é um derivado do mercúrio, que é aplicada na rede pública. As indicações da vacina para hemófilos e influenza são crianças a partir de 2 meses de idade até 5 anos de idade. Crianças com mais do que 5 anos, adolescentes e adultos com condições médicas que aumentam o risco para doenças por hemófilo e influenza tipo B. Como é uma bactéria encapsulada, ela precisa de anticorpos. Então, pacientes que não têm baço ou têm disfunção deste órgão produzem inadequadamente esses anticorpos. Então, elas precisam ser vacinadas. Então, mesmo que elas tiverem mais do que 5 anos de idade. Antes ou após transplantes de órgão ou de medula óssea e após uma quimioterapia. As contraindicações para a doença são pessoas que apresentam que apresentaram previamente uma anafilaxia provocada por qualquer componente da vacina ou por uma dose anterior da vacina, ele teve uma reação alérgica. O
esquema de aplicação são em 3 doses, que é o que nós já discutimos na vacina pentavalente. Então, ela é aplicada no Programa Nacional de Imunização, junto com a vacina pentavalente, com 2, 4 e 6 meses de idade para as crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunização indicam uma 4ª dose de reforço entre 12 e 18 meses, em especial se as crianças foram vacinadas com a vacina tríplice A celular, que a eficácia da vacina é um pouquinho menor, então ela precisa fazer um reforço, fazendo uma 4ª dose da vacina. Para crianças com mais de 5 anos, adolescentes e adultos não vacinados e com doenças que aumentem o risco da doença por hemófilos influenza, são feitas 2 doses com intervalos de 2 meses entre cada dose. Os efeitos adversos dessa doença são dor no local da aplicação, em 3 a 29% dos casos, inchaço, endurecimento e vermelhidão no local da aplicação, em 0,2 a 17% dos casos, febre nas primeiras 24 horas após a vacinação, em 1 a 6% dos casos, cansaço, tontura, dor de cabeça, irritabilidade e desconforto gastrointestinal leve em 1 a 20% dos casos. Um paciente a cada 600 mil indivíduos vacinados pode apresentar alergia a algum dos componentes da vacina, principalmente ao timerosal, mas é raro em crianças e adolescentes. Mas 1 em cada 600 vacinados pode ter um fenômeno alérgico em relação à vacina. Então, nós vimos a vacina para hemófilos influenza, sua importância e a gravidade das doenças causadas, que diminuíram intensamente após o início da vacinação. Vamos analisar agora a vacina para tuberculose, a doença e a proteção causada pelo BCG. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é essa doença. Vamos entender inicialmente como está a situação da vacina BCG no mundo, a situação da tuberculose no mundo. A tuberculose hoje é a doença mais frequente e que mais causa mortalidade no mundo, associada com o vírus da imunodeficiência humana, AIDS. Então, hoje em dia, tem 2 bilhões de pessoas infectadas com Mycobacterium da tuberculose. 1/3 da população mundial encontra-se infectada com o Mycobacterium tuberculose. Uma pessoa se infecta a cada segundo. Então, a cada segundo tem uma pessoa no mundo se infectando com Mycobacterium tuberculose. 9 milhões de pessoas estão com tuberculose doença por ano no mundo, ou seja, essa é a prevalência da tuberculose no mundo hoje em dia. 9 milhões de pessoas. A tuberculose causa 1,5 milhão de mortes por ano. Para vocês terem uma ideia comparativa, o vírus Covid, que está causando a pandemia atualmente, ainda não chegou a 1 milhão de mortes no mundo inteiro, enquanto que a tuberculose causa 1,5 milhão de mortes por ano. É a doença que mais mata no mundo atualmente. Morre uma pessoa a cada 21 segundos por tuberculose no mundo. A tuberculose é a principal causa de morte em pessoas infectadas com o vírus da imunodeficiência humana. Então, a tuberculose e a síndrome da imunodeficiência aguda, causadas pelo vírus da imunodeficiência humana, são as 2 doenças associadas, são a principal causa de morte no mundo. E, dentre os pacientes com tuberculose, 480 mil desses casos têm a forma da doença que é resistente a múltiplas drogas, ou seja, a tuberculose multidroga resistente. Isso significa que as drogas que existem atualmente para tratar a doença são ineficientes, porque o Mycobacterium tuberculose tem resistência a essas drogas. Então, hoje em dia, nós temos 480 mil pessoas nessa situação, com a tuberculose multidroga resistente.
Esse é um trabalho mostrando o que acontece com os indivíduos infectados com Mycobacterium tuberculose. Então, logo após a inalação, então, a maioria das infecções ocorrem pela inalação. Então, você respira a bactéria, o Mycobacterium tuberculose. A pessoa tossiu, espirrou, escarrou na sua proximidade, exalou Mycobacterium tuberculose nas partículas e você ingere aquele material. Ela é altamente contagiosa. Então, aquele indivíduo que inalou o Mycobacterium tuberculose, 95% daqueles conseguem matar o Mycobacterium tuberculose e esse PPD não chega nem a ficar positivo. O PPD é o teste que a gente faz para fazer o diagnóstico se o indivíduo foi infectado com Mycobacterium tuberculose. Desses indivíduos, então, que inalaram Mycobacterium tuberculose, 5% deles vão fazer uma infecção, ou seja, o complexo primário tuberculoso, e vão fazer a viragem do PPD, ou seja, o teste diagnóstico para o Mycobacterium tuberculose passa a ser positivo. Isso significa que o indivíduo entrou em contato com a bactéria, faz o complexo primário, que é a multiplicação inicial da bactéria no foco de entrada, geralmente é o pulmão, geralmente é uma criança lactente ainda, no primeiro ano de vida, que está entrando em contato com o Mycobacterium pela primeira vez. Essa bactéria se multiplica no pulmão, segue para os gânglios linfáticos, estimula uma resposta imune adaptativa, formando linfócitos T específicos para o Mycobacterium tuberculose, que vão fazer a defesa desse indivíduo. E desses, grande parte evoluem para uma estabilização, mas o Mycobacterium não é destruído. Então, ele fica num caso de uma forma de latência com o vírus, com a bactéria, ou seja, a bactéria não morreu, ela está viva, mas está quiescente no organismo do indivíduo. Alguns desses indivíduos vão fazer a forma primária da doença localizada com a tuberculose primária, então ele fez seu complexo primário tuberculoso quando era lactente, e nos 2 primeiros anos, ou até ao longo da sua vida, ele começa a desenvolver uma forma localizada, geralmente a tuberculose primária, e na grande maioria das vezes a tuberculose pulmonar, mas ela pode se manifestar como tuberculose pulmonar, como tuberculose renal, como meningite tuberculosa, como tuberculose ganglionar, a forma miliar da tuberculose. E alguns desses indivíduos, essa bactéria se dissemina por todo o organismo, e aí ela vai entrar ou em estabilização ou causar a doença, que é a tuberculose miliar, que é uma doença aguda, gravíssima, com alta mortalidade. Entendendo um pouquinho melhor, depois do contato com o Mycobacterium tuberculose, de 20% a 50% dos indivíduos ficam com o teste intradérmico, ou seja, o teste de Mantoux, que é o diagnóstico para tuberculose, positivo. Então, o teste intradérmico fica positivo, indicando que a bactéria se multiplicou e induziu uma resposta imune nesses indivíduos. Desses indivíduos, então, que ficaram com a bactéria dentro do seu organismo quiescente, 5% desses indivíduos, em 2 a 5 anos, vão formar a doença tuberculose, que pode ser, em grande parte, a tuberculose pulmonar, mas a doença pode ocorrer, então, em outros locais, como eu já falei, tuberculose renal, ganglionar, meningite tuberculosa, ou então miliar. E 95% desses indivíduos que se infectaram vão ficar na forma latente, ou seja, são 2 bilhões de pessoas no mundo que estão apresentando o Mycobacterium tuberculose na sua forma latente. Isso significa o quê? Que esse Mycobacterium está quiescente dentro de um granuloma que se formou em volta desse Mycobacterium, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho o granuloma para vocês. E essa bactéria está viva, e sendo o seu equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. A bactéria está viva, começa a multiplicar, o sistema imune defende, impedindo a multiplicação da bactéria, mas ela fica viva dentro dos granulomas,
porque ela pode estar localizada em qualquer lugar do nosso organismo, no pulmão, no cérebro, no rim, no baço, em qualquer lugar do nosso organismo, esse granuloma pode estar formado com a bactéria viva, e representa 2 bilhões de pessoas no mundo. Desses 2 bilhões, 5% vão desenvolver a forma pulmonar da doença, ou em outros locais. 5% vão passar da forma latente para a forma doença. E na forma latente, ele não tem sintomatologia nenhuma. A bactéria está viva, ele está infectado, mas ele não está doente, não tem expressão clínica nenhuma. A bactéria está quiescente no granuloma formado onde ele estiver no nosso organismo. 5% desses, então, vão evoluir para doença, ou a tuberculose pulmonar, ou onde o micro-organismo estiver localizado, numa meninge, no rim, ou gânglio, fazendo 5% vão fazer a doença tuberculose. Isso significa que são 9 milhões de pessoas no mundo que estão apresentando a tuberculose ativa neste momento. Então, nós temos no mundo 9 milhões de pessoas com tuberculose doença. Dessas, 2 milhões vão para óbito. Então, desses 9 milhões, 2 milhões vão morrer. As outras vão ser tratadas e voltar à forma quiescente da doença. Então, aqui mostrando para vocês, no escarro desse paciente, a gente vai encontrar a bactéria. Então, olha aqui a bactéria presente no escarro desse paciente. Olha aqui a bactéria presente no escarro. Então, uma das possibilidades diagnósticas é encontrar um micobacterium no escarro, que não é frequente o encontro da bactéria, mas a bactéria está sendo eliminada por gotículas na hora que ele espirra e também em células, junto com tanto extracelular quanto intracelular, né, como está aqui nesse macrófago, ou extracelular, sendo eliminada para o meio ambiente, causando doença, infectando outras pessoas. Aqui, mostrando o lavado broncoalveolar de um paciente com um macrófago, mostrando o Mycobacterium tuberculose. Então, aqui, macrófago e neutrófilo. Macrófago aqui, mostrando o Mycobacterium tuberculose, e o neutrófilo também mostrando o Mycobacterium tuberculose. E aqui é um corte da cavidade caseosa, onde se formou o granuloma, vai formar uma necrose caseosa, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, e também lá se encontra o Mycobacterium tuberculose. E na grande maioria dos casos, o indivíduo faz uma tuberculose pulmonar, na grande maioria fica na região, no pulmão esquerdo, na porção superior do pulmão esquerdo, a lesão. Quando é uma criança que se infectou, geralmente ela fica no lobo médio, mas quando é um paciente, geralmente ela fica na porção superior do pulmão, direito ou esquerdo. Então, aqui está mostrando um lado direito, do lado direito do pulmão desse paciente, uma tuberculose pulmonar. E aqui é o corte histológico mostrando a necrose caseosa, né? Mostrando a necrose, o que aconteceu desse pulmão. Então, todo esse pulmão foi colabado, foi destruído, e ele só se recupera pela retirada desse pulmão. Tá? A lesão primária do micro-organismo é a formação do granuloma. Então, o micro-organismo foi fagocitado dentro do macrófago alveolar. Desse macrófago alveolar, ele se multiplica, vai para o pulmão. Do pulmão, ele passa a um gânglio linfático e ativa a resposta imune específica contra esse micro-organismo. Então, esses linfócitos que foram ativados, linfócitos T, voltam para o pulmão e vão fazer uma coroa linfocítica em volta daquele local que tinha os macrófagos que tinham fagocitado o micro-organismo. Naquele centro onde ocorreu o processo, ocorre uma necrose das células, então esse material fica necrosado, tem uma coroa de macrófagos e em volta uma coroa
coroa, os macrófagos ativados, com as células intensamente ativadas, formando macrófagos multinucleados pela intensa ativação, e uma coroa de linfócitos, geralmente linfócitos T, CD4 positivo, linfócito T, CD8 positivo também podem estar presentes em volta do granuloma. E aqui é um corte histológico mostrando o granuloma de um paciente com necrose caseosa pelo Mycobacterium tuberculose. Então, observa a desestruturação do tecido no centro da necrose e do granuloma, formando a área de necrose nesse local. E em volta desse granuloma, nós vamos encontrar macrófagos intensamente ativados. Aqui é um granuloma formado por um Mycobacterium avium de outro complexo que não é o Mycobacterium tuberculose. O Mycobacterium tem várias espécies, cepas, né, do Mycobacterium, e aqui, então, esse aqui é do avium e esse aqui é do tuberculose. A vacina para tuberculose é a vacina BCG, então, que é feita ao nascer. Quanto mais precocemente essa criança for vacinada, mais chance ela tem de se defender por bacilo. A transmissão não ocorre a transmissão intraútero. Mesmo que uma mãe esteja tuberculosa, a criança vai pegar a tuberculose pelo contato por vias respiratórias com sua mãe, mas ela não faz a transferência transplacentária do Mycobacterium tuberculose. Então, ao nascer, a criança não tem a tuberculose. Então, quanto mais rápido for feita essa vacina, melhor para essa criança. Então, BCG, como nós já falamos para vocês, é a sigla do bacilo de Calmette-Guerin. E a bactéria é uma bactéria viva atenuada. Então, ela é feita ao nascimento, ou o mais rápido possível, como dose única, e ela é feita intradérmica. Então, ela é gratuita na rede pública para todas as crianças que nascem. E a vacina da tuberculose vai evitar as formas graves da tuberculose, mas não consegue evitar a infecção nem a doença tuberculose, mas evita as formas graves da doença, que é principalmente a tuberculose, a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, que são protegidas pela vacina. Então, a vacina contra a tuberculose vai prevenir principalmente a meningite tuberculose e a tuberculose miliar. Como é feito? Qual é a composição da vacina? Então, a vacina é feita com bacilo de Calmette-Guerin, que é uma bactéria atenuada, viva atenuada. Então, é uma vacina com bactéria viva. Então, ela não pode ser aplicada em pacientes com imunodeficiência. O outro componente é o glutamato de sódio e solução fisiológica. Ela é indicada de rotina a partir do nascimento e antes da criança completar 5 anos de idade. Então, ela é indicada na rotina, assim que nascer, o mais rápido possível. Outra indicação da vacina para tuberculose são pessoas de qualquer idade com que convivem com pacientes portadores de hanseníase e a forma virchoviana da hanseníase. A hanseníase é um Mycobacterium também, só que é o Mycobacterium lepre. E a vacina da tuberculose consegue fazer com que aqueles indivíduos que desenvolveriam a forma virchoviana da tuberculose, da hanseníase, passem a desenvolver a forma tuberculoide. Então, ele melhora a resposta contra o Mycobacterium lepre, melhorando a resposta clínica de uma forma virchoviana para uma forma tuberculoide. Hoje em dia está sendo avaliado o papel dessa vacina BCG para proteção contra o vírus da Covid, justamente pelo fato dela melhorar a resposta imune dando uma imunidade, melhorando a imunidade por conta da vacinação com BCG para qualquer outra infecção que aquele indivíduo estiver tendo no momento. Mas isso ainda está sendo
testado para o Covid, enquanto que para a hanseníase já foi demonstrado que ela transforma um indivíduo que era virchoviano num indivíduo tuberculoide, a hanseníase tuberculoide. Quais são as contraindicações? Então, nós vimos as indicações, quais são as contraindicações para essa vacina do BCG? Pessoas que são imunodeprimidas e recém-nascidos de mães que usaram medicamentos que possam causar imunodepressão no feto durante a gestação. Então, pacientes que têm sido suspeita de imunodepressão, são pacientes que têm suspeita de serem imunodeficientes, a BCG pode causar doença nessas crianças. Então, elas não devem ser dadas em pacientes que têm suspeita de imunodeficiência. É uma bactéria viva, como nós vimos antes na composição da vacina. A vacina é feita com uma bactéria viva, então não deve ser aplicada em imunodeficientes. Em crianças que nascem prematuras, deve-se esperar até que ela atinja até 2 quilos de peso antes de fazer a vacinação. Então, quando nasceu prematuro, espera a criança atingir 2 quilos e aí faz a vacinação com BCG. Qual é a resposta normal a essa vacina? Então, toda criança vai receber essa vacina no braço direito, na região do deltoide, e ela é aplicada intradérmica. Ela vai fazer uma cicatriz característica, já que apresenta até 1 centímetro de diâmetro, no local em que ela foi aplicada. E ela tem que fazer essa cicatriz, que isso confirma a pega da vacina, que a criança foi vacinada com o Mycobacterium tuberculosis. A resposta a essa vacina demora cerca de 3 meses. Então, depois que ocorreu a vacina, ela pode demorar até 3 meses para fazer a lesão ulcerada. Então, ela é uma vacina que demora, a sua resposta é demorada. Então, até 12 semanas ela vai demorar para fazer uma resposta eficiente contra o micobactério. E essa resposta, a resposta à vacina, pode demorar até 6 meses. E aí, então, vai começar a haver uma mancha vermelha elevada no local onde ela foi aplicada. Essa mancha vai evoluir para uma pequena úlcera e essa úlcera vai produzir uma secreção e que depois vai cicatrizando e fica apenas a cicatriz no local onde foi feita a aplicação. Esta é a resposta normal de uma criança à vacinação. Então, a gente sabe que essa criança foi vacinada pela cicatriz na região do deltoide, que é o local normalmente onde ela é aplicada. E a aplicação dela é intradérmica. Quais são os efeitos adversos agora da vacinação contra a tuberculose, a vacinação BCG? A presença de úlceras com mais de 1 centímetro ou que demoram muito mais tempo para cicatrizar. Ela pode dar gânglios em 10% dos indivíduos ou abscessos na pele, onde foi aplicado, ou na região das axilas. Ela pode ocorrer a disseminação do bacilo da vacina, causando lesões em diferentes órgãos. Essa que ocorre principalmente se ela foi aplicada num indivíduo que é imunodeficiente. Não se sabia que era imunodeficiente, a vacina foi aplicada nessa criança. Quais são os resultados da prevenção no Brasil e no mundo pela utilização do BCG? Então, a vacina BCG não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, mas a sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. No Brasil, embora a incidência da tuberculose pulmonar venha aumentando no Brasil e no mundo, está cada vez mais aumentando a incidência de tuberculose pulmonar, quase não são mais registrados as formas graves da doença. Então, a tuberculose, meningite tuberculose, tuberculose miliar, que eram relativamente frequentes, hoje em dia são muito mais raras, como consequência da vacinação contra a tuberculose. Ele não impediu a tuberculose pulmonar, mas ele impediu que essa tuberculose pulmonar fosse
evoluísse por uma tuberculose, meningite tuberculosa ou uma tuberculose miliar. O quadro de meningite tuberculose é gravíssimo, o paciente pode morrer muito frequentemente ou ficar com sequelas graves. Em relação ainda à prevenção da tuberculose no mundo, a Organização Mundial estima que nos países onde a tuberculose é frequente e a vacina integra o programa de vacinação infantil, estamos prevenindo mais de 40 mil casos anuais de meningite tuberculose. Então, a proteção é muito grande. Então, 40 mil casos de crianças que desenvolveriam tuberculose miliar estão sendo protegidas pela vacinação com o BCG. Então, o impacto como este depende da alta cobertura vacinal, razão pela qual é tão importante que toda criança receba a vacinação BCG o mais precocemente possível, de preferência no próprio berçário ou no primeiro mês de vida. Então, nós vimos a vacina contra hemófilos influenza, as doenças que elas causam e a vacina, as características da vacina contra o hemófilos influenza e a vacina BCG para proteção contra a tuberculose, principalmente as formas graves da tuberculose. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver a vacina para adultos e idosos, e nós vamos ir nas próximas aulas discriminando particularmente outras vacinas específicas e outras doenças. Nos encontramos, então, nas próximas aulas.